Uma vez amei tanto uma flor que, em vez de colhê-la, a deixei em paz. Essa frase que é atribuída ao Osho, ao Fernando Pessoa, não sei quem é, ela me trouxe uma perspectiva muito boa da metáfora que é o amor, que é o apego, que é a individualidade, o que é a gente estar com o outro de forma mais consciente, deixando que o outro seja, sem querer mudá-lo, sem querer colonizá-lo. A gente fala tanto de querer alguém, né? A gente tem os nossos ideais, e tudo começa com aquilo que foi ensinado pra gente, porque tudo vem da infância, né? Do que o que é amor pra você, como você foi amado, como você aprendeu o que era amor, por quem te criou, pelo ambiente que você viveu, né? E eu acho que o amor como uma frequência, olhando pelo olhar da frequência energética, né? Que tudo é energia, a gente ainda eu vejo muito conteúdo sobre isso, sobre como a gente e as pessoas estão trazendo para um olhar, para o viés, a ótica científica, química. Eu acho que as pessoas estão tentando explicar as coisas de uma forma, com outras perspectivas, para ajudar a gente a racionalizar a emoção e o sentimento, e isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. Eu acho que tem um lugar muito perigoso da nossa ignorância, da nossa ansiedade, do nosso medo, de a gente estar tentando racionalizar tanto que a gente está impedindo de viver. E a palavra está morta. O verbo nem sempre é sobre o verbo, nem sempre é sobre o entendimento, é sobre o sentir, é sobre escutar a intuição. Então, tanto que eu tô vivendo uns momentos em que eu sinto que eu preciso mais parar de perguntar a opinião das pessoas sobre algo que eu tô vivendo e internalizar, silenciar, calar, ouvir o que meu coração, o que minha alma querem dizer. Isso, inclusive, era uma prática egípcia, né? Os egípcios, eles tinham diversas práticas para priorizar essa reconexão consigo, a meditação. Por exemplo, você se fechar num ambiente todo escuro por um tempo, deixar sua casa toda no escuro à noite, se fechar. Não sei se vocês já viveram isso, mas às vezes a gente está vivendo momentos em que a gente acorda de madrugada num ímpeto, e tem gente que acredita no viés espiritual que são os nossos guias, nossos anjos, o que quer que seja, que estão ali acordando a gente para passar uma mensagem. E o melhor conselho que eu ouvi sobre isso é, quando você acordou de madrugada, alguma coisa assim, presença. Eu costumava rezar nesses momentos, mas eu acho que hoje em dia meditar é fundamental, porque quando a gente silencia, ancora a atenção na respiração e tenta sair da nebulosa que é a nossa mente, essa nuvem cheia de pensamentos, de opiniões, de julgamentos, de ruídos. Como a noite é um momento em que os ruídos estão, né? O ruído externo e interno estão silenciados, a gente medita, vem com a presença que vem, que as mensagens vêm, que a intuição fala, que a alma fala, ou aquilo que está ao nosso redor. Então, achei isso fantástico e é o que eu tô buscando fazer. E se a gente não conseguir fazer durante, né, acordou de madrugada e sentiu isso, o Jung, inclusive, eu fui atrás na exposição do Jung, e o Jung, ele tinha muito isso, nas madrugadas, e a gente sabe que a noite é silenciosa, a noite é calmaria, né, a noite tem essa melancolia. Eu acho que muitas pessoas veem a noite de uma forma meio pejorativa. Até uma época dessa, eu conversando uma vez com meu irmão, ele que me trouxe essa perspectiva da noite, do silêncio. Assim como o sol, o dia ele tem uma energia, mas é porque como eu sempre me identifiquei como uma pessoa muito solar, muito alegre, muito viva, muito enérgica, eu gosto da agitação do movimento, eu sou uma ativista do movimento, eu vejo que eu achava que a noite era depressão, melancolia, mas tem um valor nisso. Tem nós dois, ó, vixe, o ato falho. Nós dois, você e eu, temos esses dois acessos. Eu acho que a gente tem tanto o acesso da lua como o acesso do sol, né? O feminino e o masculino, e o yang, o ativo e o passivo, o dominador e o submisso, as dualidades da existência, né? De que nós somos. Então, muito interessante isso. Acho que eu cometi esse ato falho porque eu tenho a sensação sempre de que quando eu tô gravando isso aqui, eu tô gravando pra alguém que eu queria estar conversando, que eu queria estar falando algumas coisas. Na verdade, eu não tô tendo a oportunidade de falar isso pra alguém que eu queria estar falando, e aí eu falo pra cá, compartilho, né, com quem calhar de ouvir. Então, voltando. A noite, o silêncio. Gente, me desconcentrei total, perdi o fio da meada, socorro. Vamos voltar pra Rosa, então, pra Flor, pra história da Flor, né? Porque essa história da Flor, ela é muito linda. E eu lembro também que uma vez, durante um término de uma relação, não necessariamente relação amorosa e tal, mas
com amigos também, já aconteceu isso, de eu entender que você deixar a pessoa ir, nem sempre a gente precisa estar em contato com algo ou com alguém que não tá fazendo sentido, que o ruído às vezes certas relações chegam a um ponto, ou de término, ou de que não tá havendo mais uma comunicação, não tá havendo mais um sentido, parece que a pessoa tá falando uma língua e você outra, você tá falando francês e você alemão, e aí alguém tem que cortar, e amar nesse mais alto grau, eu acho que é você deixar a pessoa ser, deixa a pessoa ir, né, porque esse apego, essa necessidade, essa posse, fala mais de você, né, da sua dependência emocional do que qualquer outra coisa. Porém, isso é muito complicado, porque quantas vezes a gente quer alguém, quer algo, quer viver alguma coisa. Eu lembro só daquela... Tem uma obra de arte muito famosa, não lembro qual é o artista, mas ela ficou muito famosa porque ela é uma obra de arte que foi exposta no Burning Man. E o Burning Man é um dos maiores eventos, né, de música eletrônica, é uma falha na Matrix. Se você não conhece o Burning Man, pesquise sobre o Burning Man. Ai, sonho. Tá aí um rolê, ainda irei fazer. Se não fizer também, mas tá aí um rolê. Tá aí um rolê antropológico, uma reportagem no Burning Man. E essa Burning Man, o homem queimando, na tradução literal. São 2 adultos, coloquem assim, se vocês quiserem ver no Google, obra de arte Amor. O nome da obra é Amor. Burning Man, que vai aparecer, são 2 adultos, o esqueleto de 2 adultos, assim, a formação, a estrutura de 2 adultos, de costas um pro outro, chateados, se abraçando, tipo assim, um tá de costas pro outro, eles se abraçando, e as crianças iluminadas dentro deles, como a nossa criança interior, se abraçando. Eles 2 estão separados, estão de costas um pro outro, mas as crianças internas, as crianças interiores estão se abraçando. Porque a verdade é essa, por conta de todos os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas. Por isso que o Jung falou, um dos maiores favores sociais, políticos, que a gente pode fazer pelo outro é não espelhar a nossa projeção, não projetar as nossas sombras no outro. Porque o tilt vem disso, o tilt vem da gente projetar no outro aquilo que tá na gente, o que o outro despertou em você, o que o outro desequilibrou em você que te fez mal. E é a partir do momento que você entende o que é que você está projetando, o que o outro está te causando, e você tenta conversar com o outro sobre aquilo, mas às vezes o problema é que as pessoas às vezes não querem. Eu vi recentemente também um vídeo falando sobre isso, de uma moça que disse que quando uma pessoa rejeita você, a rejeição ela é só uma demonstração de que a pessoa que rejeitou, ela não está pronta, ou ela não quer se tornar a pessoa que ela tem que se tornar para estar com o outro. Uma pessoa mostra pra outra quem elas são. Eu sou isso, eu sou aquilo. Pra gente estar junto, pra eu estar com você, eu tenho que me tornar isso aqui. Eu vou ter que amadurecer, eu vou ter que olhar pros meus defeitos, eu vou ter que me aprofundar. Ou, pra estar com você, eu vou ter que me alienar, eu vou ter que suportar isso, suportar aquilo. Por que rola o tilt? Porque as 2 pessoas ficam tentando se... Porque, tipo assim, eu não quero mudar. São controles. É a criança interior de cada um falando, eu quero que você me ame assim, e eu quero que você me ame desse jeito. Eu quero conduzir a relação dessa forma. Esse é meu jeito de operar, é a forma que eu aprendi a me relacionar, que eu aprendi o que é amor, e eu aprendi que é assim. Então, vamos aqui. Só que fica os 2 dando murro em ponta de faca. Então, eu acho que a grande maioria dos relacionamentos nem começam ou terminam muito cedo, ou até vivem em tilt por causa disso. Eu acho que esse é o grande tratado das relações. E essa questão da flor, eu só achei bonito, porque, tipo assim, mesmo você estando num relacionamento com a pessoa, a forma, a frequência mais elevada de amor, assim, elevada porque isso leva pra certo ou errado, evoluído ou involuído, eu não quero levar pra esse lugar, de melhor ou pior. Vamos botar em frequência, né? Uma frequência menos densa, uma frequência mais consciente, mais saudável, ideal, apesar de que a gente sabe que normal e ideal existem noções do que é normal, do que é ideal, do que é saudável, mas tá todo mundo lutando para ser... Por isso que tem que ser consigo primeiro para poder atrair quem esteja na mesma frequência. É muito relativo. É você tá com o outro e não arrancar a flor do outro. Tipo assim, eu amo essa pessoa porque ela é exatamente assim na individualidade dela. Eu não vou colonizar ela, eu não vou trazer ela, vou colher ela e trazer pra mim, possuir, colonizar e fazer ela e moldar ela do meu jeito. Então, por isso que dizem, né? Quando você conhece alguém, a pessoa se apresenta, você vê todo o potencial do que ela pode ser. Você se apaixona por quem ela tá se apresentando ser ou pelo potencial que você vê nela?
Isso é que é arriscado, porque se você se apaixona pelo potencial, você vai querer pegar a pessoa para moldar ela ao seu jeito. Mas toda relação é uma construção, as pessoas mudam, mas elas têm que querer mudar por elas, né? O amor é a motivação, eu acho que você se motiva a mudar para ser melhor para o outro, mas acima de tudo tem que ser melhor para você. Tipo, nossa, a mudança que essa pessoa tá exigindo de mim vai me tornar melhor para mim, pro que eu quero, pra pessoa que eu quero ser. Eu admiro essa pessoa, ela me inspira. Então eu acho que isso é um ponto, né? E a rejeição, por isso que hoje em dia eu lido com a rejeição de uma forma bem mais saudável, porque eu sempre quis chegar nesse lugar de que o que o outro denota sobre mim não atinge a minha autoestima, não faça eu questionar o meu valor, não tira a minha consciência e me deixe confusa sobre quem eu sou, sobre o que eu ofereço como pessoa, né? Mas aí que tá, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho coisas a aperfeiçoar, eu sei quais são as minhas sombras. E aí, a cada vez que eu vivo isso, eu percebo as minhas sombras. E aí, eu digo pra vocês, spoiler, quase todo mundo, as sombras de quase todo mundo é sobre abandono, a rejeição, a diferentes níveis. A diferentes níveis, todo mundo sofre por trauma de abandono, de rejeição, abusos diversos. E por aí vai, né? E eu só digo uma coisa, ninguém tá condenado. Eu acredito muito no poder da mudança, de quando uma pessoa, ela realmente quer mudar e fazer diferente, ela não tá condenada, ela não tá entregue à mercê. O destino é a gente que faz, né? E o importante é, como eu já lidei com muitas sombras minhas, essa é a questão. Tem gente que ainda tá com a máscara da sobrevivência. E aí eu percebo, às vezes, quando eu conheço uma pessoa, que ela não tá sendo 100% autêntica, ela tá performando, ela tá com a máscara de sobrevivência, como eu também tenho. Só que eu sei qual é a minha máscara de sobrevivência, qual foi coisas que eu tenho no mundo, que eu ajo socialmente para me defender, né, do outro, para me proteger, de acordo com aquilo que a gente teve que desenvolver para ser amado. Porque no final das contas, o que todo mundo quer quando é criança? E sempre, né? Ser amado, ser querido, se sentir incluso, sentir parte de uma comunidade. Então a gente... Quem eu preciso ser para fazer parte disso? E aí você desenvolve isso, só que você vai replicando na vida adulta. Aí chega na vida adulta, se você não tomar consciência disso, isso vai te balizar e vai... E para quem tá querendo realidade, verdade, a performance não vai fazer sentido. Então é essa, uma linha de pensamento longa, interessante, com várias reflexões que eu tive e pautas recentemente. Paz.